Saudações a todos, vamos retomar nosso básico, modesto e introdutório curso sobre termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Pois bem, então agora vamos aqui continuar, prosseguir com o nosso trabalho, analisando a temperatura igual a 0 Kelvin, ou em outras palavras, o zero absoluto. Então, nós aqui estávamos analisando um calor, que é esta expressão, e essa expressão pode ser entendida como o calor transferido sob temperatura constante ou isotermicamente, transferido isotermicamente de uma fonte fria com temperatura T, tal que T menor do que a temperatura do ponto triplo da água, ocorrendo entre dois processos adiabáticos no contexto de um ciclo termodinâmico de Carnot, entre o qual é estabelecido entre duas fontes, uma fonte quente com temperatura do ponto triplo e a fonte fria com temperatura T, de modo que à medida que se retira energia térmica, é possível que a quantidade de energia térmica seja, ao retirar a energia térmica da fonte fria, a temperatura da fonte fria diminui ainda mais, de modo que a retirada torna-se cada vez menor e, portanto, existe um Q tendendo a zero nesse caso. E se o Q tende a zero, nesta expressão, nesse limite, fazendo o Q tendendo a zero, isso gera zero no resultado e, portanto, essa divisão só é válida se T tende a zero ou é igual a zero, no caso, zero absoluto. De modo que agora faremos algumas importantes observações sobre este resultado matemático. Pois bem, então agora observação. Nesse caso, neste contexto de temperatura igual a 0 Kelvin, ou zero absoluto, um sistema termodinâmico estaria a temperatura de zero absoluto contanto que um processo termodinâmico isotérmico e reversível e do tipo reversível ocorresse sem com transferência de calor igual a zero, ou seja, Q igual a zero. Então, essa é a única possibilidade do ponto de vista de um contexto hipotético onde a temperatura é igual a 0 Kelvin igual a zero absoluto. Nesse caso,
nós estaríamos então neste contexto de temperatura zero absoluto, vírgula, um sistema termodinâmico estaria sob a temperatura de zero absoluto, contanto que um processo vamos melhor escrever, neste contexto de temperatura zero absoluto, um sistema termodinâmico estaria a temperatura de zero absoluto vamos melhor escrever, neste contexto neste contexto, vírgula, um sistema termodinâmico estaria sob a temperatura de zero absoluto, contanto que um processo termodinâmico isotérmico e do tipo reversível ocorresse com nula transferência de calor, ou com transferência de calor igual a zero, equivalente a escrever aqui Q igual a zero, que é o que nós mostramos matematicamente. Vamos tentar então aqui escrever uma outra observação. Então, antes de passar para outra observação, nós sabemos que um fenômeno termodinâmico, um ciclo termodinâmico ou um processo termodinâmico isotérmico do tipo reversível, ele jamais ou não é observado experimentalmente, laboratorialmente, bem como fenomenologicamente, que um fenômeno termodinâmico do tipo isotérmico e do tipo reversível ocorra sem a transferência de calor. Pois uma máquina térmica do tipo motor térmico ou uma máquina térmica do tipo refrigerador térmico, ambas necessitam que haja uma troca de calor. Não é? Tanto no caso do motor térmico, a fonte quente transfere calor Q1 para o sistema, para o motor térmico, esse motor térmico gera trabalho para um sistema exterior e transfere uma parte do calor para a fonte fria. No caso do refrigerador térmico, nós temos que o motor do refrigerador retira calor Q2 da fonte fria. Existe um motor externo que transfere trabalho para o sistema e então esse sistema une-se, se soma ao calor retirado da fonte fria e transfere calor para Q1 para a fonte quente, daí gerando a estrutura de uma máquina termodinâmica do tipo refrigerador térmico. Então, qualquer que seja a estrutura, seja de motor térmico ou mesmo de refrigerador térmico, necessariamente deverá haver a troca de calor para que o sistema funcione, de modo que satisfaça e respeite e preserve, ou em outras palavras, porquanto é necessário preservar num fenômeno termodinâmico, no contexto de uma máquina termodinâmica, de um motor térmico ou de um refrigerador térmico, é necessário preservar, por assim dizer, e satisfazer tanto o enunciado de Kelvin quanto o enunciado de Clausius, estudados aqui, os quais foram estudados aqui no nosso modesto curso em aulas anteriores. Então vamos fazer uma outra observação. No contexto do zero absoluto, a curva termodinâmica do tipo isoterma coincide com a curva termodinâmica do tipo adiabática.
Muito bem. Essa é uma outra consequência da temperatura zero absoluta. A primeira consequência de que há um processo termodinâmico do tipo isotérmico e do tipo reversível com Q igual a zero, ou seja, nós não conhecemos do ponto de vista laboratorial, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista experimental, do ponto de vista fenomenológico, um ciclo termodinâmico, uma máquina termodinâmica que funcione com Q igual a zero. Então há uma inconsistência entre a existência, entre a ocorrência no universo físico, no universo observável, no universo cosmológico de T igual a zero Kelvin, zero absoluto, pois isso viola, por exemplo, aqui o que está apresentado, viola o comportamento natural de um processo termodinâmico isotérmico do tipo reversível, no contexto de uma máquina térmica, bem como gera uma confusão ou uma coincidência de difícil compreensão conceitual com relação à curva termodinâmica do tipo isotérmica com a curva termodinâmica do tipo adiabática. No caso da curva do tipo isotérmica, curva termodinâmica do tipo isotérmica, o processo é isotérmico e a curva é denominada isoterma. Então, nesse caso, a temperatura, como o próprio nome sugere, é constante ao longo da evolução do sistema físico em um espaço bidimensional do tipo pressão versus volume, por exemplo, e a curva adiabática ocorre variação de pressão, de volume e de temperatura, porém, nesse caso, a variação, a troca de calor é igual a zero. Então haveria uma confusão, por assim dizer, uma coincidência, uma superposição totalmente confusa do ponto de vista conceitual e laboratorial com relação à curva termodinâmica do tipo isoterma com a curva termodinâmica do tipo adiabática. E agora vamos mostrar, aqui fazer outra observação importante. Vamos disponibilizar espaço para nós fazermos uma outra importante observação. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.